Shalom, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos de volta para mais um conteúdo no canal. Eu gostaria de agradecer você que tem nos acompanhado. No oferecimento da Quatro Estações, a loja que veste você em todas as estações, especialmente aqui do Espírito Santo, Serra. E também o oferecimento da Contabilidade e Herança Eclesiástica, uma das mais conceituadas do estado, que atende você, pastor e pastora, líder em todo o país. Eu vou voltar para comentar com você sobre um vídeo que está viralizando nas redes sociais de uma cantora cantando aqueles hinos pentecostais, e lá no altar o obreiro é tomado com mistério, uma glória lá, e passa vergonha porque ele termina quebrando o vaso da igreja. Inclusive o hino era sobre vaso. Ficou meio engraçado, meio cômico, e é por isso que eu estou aqui neste conteúdo, porque obviamente você já nos conhece. Tem algumas lições que nós podemos tirar deste assunto, deste caso e deste vídeo. Fique comigo que depois da vinheta eu volto com tudo. Muito bem, senhoras e senhores, nós estamos de volta aqui para mais um conteúdo, e você já sabe que o dia de Pentecostes era o último dia da festa das colheitas, é o dia ou a festa mais famosa dos judeus, e ela reflete em nós. Quando eu digo nós, eu falo do cristianismo até os dias de hoje. Ela reflete em nós, nas nossas igrejas e no nosso comportamento cristão. Daí vem o pentecostalismo. Tudo isso aconteceu por causa de uma promessa de Jesus. Jesus disse em Lucas 24:49 que os discípulos e todos aqueles que estavam com os discípulos receberiam um poder, uma graça de Deus, uma autoridade de Deus vinda dos céus. Foi uma promessa feita por Deus. Ele disse assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, em Jerusalém. Deus direcionou eles para que ficassem em Jerusalém, para que do alto fossem revestidos de poder, de ousadia, de graça, de dunamis, de autoridade e poder. E ele complementou essa palavra de Lucas 24:49 em Atos capítulo 1, verso 8, quando Lucas escreveu assim: mas vocês receberão a virtude, a autoridade do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Eu já falei para vocês em 24:49 de Lucas: sobre vós será derramado. E vocês, por causa disso, serão testemunhas, tanto em Jerusalém, que eu pedi para vocês ficarem, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a Bíblia diz que muitas pessoas foram impactadas. Muitas. Se você olhar o texto do capítulo 2, você vai ver muitas pessoas sendo impactadas com este fato, com essa situação que aconteceu. O Espírito Santo, no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, realmente apareceu como um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa em que a igreja estava reunida, e eles foram cheios do Espírito Santo. Apareceu a Shekinah, eles receberam a dunamis. Muitos ficaram impactados de maneira positiva, outros ficaram impactados de maneira negativa, que começaram a dizer: estão cheios de mosto. Você vai ver na Bíblia, em Atos capítulo 2, eles estão embriagados, eles estão cheios de mosto. Mosto no grego significa vinho doce, é gleukos. Normalmente se refere ao suco de uva não fermentado. Quando esses impactados de maneira negativa começou a falar que a igreja que recebeu do dunamis, o poder, estavam cheios de mostos, na verdade eles estavam zombando, eles estavam fazendo piada, eles estavam levando aquilo como uma brincadeira dos discípulos, porque eles começaram a agir de forma diferente, começaram a falar em outras línguas, línguas que como se fossem línguas do seu nascimento, de bebê, e eles ficaram zombando, brincando, fazendo piada com aquilo. Por isso eles disseram mosto, no sentido original, gleucos, suco de uva não fermentado. Suco de uva não fermentado não embriaga. Na verdade, eles estavam zombando com aquilo que estava acontecendo no dia de Pentecostes. Se eles, na verdade, tivessem percebido que os discípulos e aqueles que estavam na casa estavam embriagados, eles mudariam a palavra empregada. Eles não falariam gleucos, que é o suco de uva não fermentado, um vinho doce. Eles falariam, na verdade, que é oinos. Oinos significa vinho fermentado, o vinho que embriaga. Por isso, eles levaram como piada, sarcasmo, e muitas pessoas ficaram zombando, e até hoje zombam pela maneira que
as pessoas recebem esse dunamis, esse poder, essa graça, quando o Espírito Santo desce sobre nós. E isso é muito importante você entender, a diferença de gleucos e oinos. Quando eles falaram gleucos, mosto, eles estavam zombando, porque suco de uva não embriaga. Mas na verdade eles perceberam que eles não estavam embriagados. Eles reconheceram que era um espírito excelente, diferente, que agiu de maneira diferente no meio do povo, mas não quiseram reconhecer e brincaram com aquilo que estava acontecendo. E existe, até os dias de hoje, pessoas que zombam, pessoas que criticam, pessoas que brincam com a maneira pentecostal que as pessoas reagem quando recebem sobre vós o Espírito Santo. Existe sim. Veja que desde os tempos em que aconteceu, no dia de Pentecoste, o poder descido sobre eles, já tinha gente zombando, criticando e levando como piada. Por isso, a lição que nós tiramos daqui é que devemos nos policiar. Devemos estar nos policiando quando nós recebemos este gozo do Espírito, dunamis, este poder. Devemos estar nos policiando também na forma que nós reagimos. Nós temos que estar atentos na forma que nós replicamos essa autoridade, esse poder, da forma que nós vamos agir com o nosso corpo, enfim, com os nossos movimentos. Nós temos que prestar muita atenção com isso, porque o corpo fala. Nós temos que lembrar uma coisa muito importante, e a gente não sabe quem escreveu, mas o escritor aos Hebreus disse, no capítulo 12, verso 1, que nós estamos rodeados de uma nuvem grande de testemunhas. As pessoas, elas querem achar erros em nós, sempre. Então nós, até mesmo dentro da igreja, estamos cercados de pessoas, e a maioria delas estão procurando um erro em nós, um desacerto em nós, um devaneio. Estão procurando um desacerto para que possam nos taxar, zombar de nós, zombar da autoridade que recebemos, zombar da forma que nós recebemos o poder, o dunamis. Infelizmente é a grande verdade. Esse povo que zombava estava lá no dia de Pentecoste. Então existem pessoas no dia de hoje que estão em nossa volta, mas na verdade estão procurando um erro, um desacerto para zombar de nós, para criticar a forma que nós recebemos esse espírito, esse dunamis, esse poder. Como diz o hino, dá vontade de gritar, dá vontade de pular, dá vontade de correr. E isso é uma grande verdade. Só que nós temos uma segunda verdade aqui. Paulo nos ensinou, e é muito importante a gente frisar isso. Nós não perdemos a consciência. Nós, quando nós recebemos o dunamis, nós quando recebemos o Espírito de Deus, nós não perdemos a consciência. Primeiro, Romanos 12, 1, 2, nós vamos para o templo, adorar a Deus junto com a multidão, para prestar um culto racional. Nós não perdemos a consciência. Nós não somos pessoas que quando entram no templo perdemos a memória e somos manipulados. Não, nós temos que entender que nós não perdemos a consciência e que temos o dever de manter a nossa consciência sã, pura, equilibrada diante de Deus e diante dos homens. Por que eu estou falando isso? Você vai ver o vídeo em que o rapaz recebe o poder, a graça, o dunamis, a autoridade, quando a irmã estava cantando e ele começou a rodopiar. Quando ele começou a rodopiar, ele não perdeu a consciência, ele sabe exatamente o que ele estava fazendo, só que ele derrubou o vaso, e aí é onde entra a piada. Aí onde entra a vergonha. É por causa disso que o pentecostalismo está virando uma piada no Brasil e no mundo. É uma coisa gostosa de se ver, porém, não é algo que somos manipulados a fazer. A nossa consciência deve estar pura diante de Deus e diante dos homens, deve estar equilibrada diante de Deus e diante dos homens. Nós sabemos o que está acontecendo na igreja, sabemos até onde nós podemos ir, sabemos os nossos limites, os nossos deveres, as nossas obrigações não desaparecem da nossa cabeça quando recebemos o dunamis, quando recebemos o Espírito Santo. Nós devemos manter equilibrado a nossa consciência. Isso é muito importante. Veja o vídeo comigo, preste atenção. Eu aprendi algumas coisas no meu ministério, principalmente nos últimos anos. Quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Depois que eu cresci, 1 Coríntios capítulo 13, versos 6, 7 e 8, quando eu cresci, eu comecei maturamente a fazer coisas que adulto pratica, coisas que adulto deve praticar. Então sempre haverá meninos na igreja. Não é para condenar e nem é para zombar. Porém, cabe a nós mostrar para esses meninos que eles precisam amadurecer e entender que eles não perdem a consciência
e que não pode sair fazendo coisas para, ao invés de trazer a graça, contagiar com a graça, com a glória, com o dunamis, trazer vergonha e piada para a igreja, para a instituição, para o culto e para aquele momento em que o Espírito Santo quer agir na vida de alguém. Então eu aprendi muito e eu vou dizer para vocês, deixa o menino rodar. Se o menino quer rodar, rode. Mas menino, não se esqueça que você não perde a consciência. Pode rodar, desde que você não faça bagunça, desde que você não quebre nada na igreja, desde que você não gere escândalo. Ok? Fica meu conteúdo aqui, meu comentário sobre este assunto. Gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse o like. Gostaria que você fosse um membro do canal. O Pix está aqui embaixo para que você possa me ajudar, ser bênção na minha vida, ser plantando nas nossas vidas. Você vai ser abençoado também. Eu gostaria que você também prestasse atenção na descrição do vídeo, as informações dos nossos patrocinadores, tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe e deixa o menino rodar.